Olá, meu nome é Deilson, sou professor associado do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e esse vídeo é a terceira e última parte da nossa discussão a respeito de bases moleculares da carcinogênese. Nós vamos acrescentar nessa última etapa, dessa nossa visão a respeito de bases moleculares da carcinogênese, um olhar a respeito dos mecanismos epigenéticos no desenvolvimento de cânceres, focando aí nos cânceres humanos. Para esse início da nossa discussão, é importante a gente resgatar algumas informações que a gente trabalhou em profundidade nos vídeos anteriores, entre elas a perspectiva de que os cânceres têm características compartilhadas, e existe um modelo, esse proposto pelos professores Hanahan e Weinberg, na qual as características são divididas entre algumas propriedades que tipicamente a gente observa nos cânceres já estabelecidos, ainda que cânceres diferentes apresentem algumas dessas propriedades com maior intensidade ou com uma maior relevância do que outras dessas propriedades, mas todas tipicamente estão presentes em qualquer câncer que a gente venha analisar. E de onde vêm essas propriedades que estão aqui enunciadas e sobre as quais já foi conversado anteriormente? Essas propriedades essencialmente decorrem de modificação em genes, genes celulares que desempenham atividades biológicas normais, mas que sofrem comprometimento durante o processo de carcinogênese e por isso esses são chamados genes associados aos cânceres. Na segunda parte dessa nossa discussão, nós falamos de uma maneira ainda que superficial, mas abrangente, a respeito dos mecanismos endógenos envolvendo alterações mutacionais e alterações cromossomais do comprometimento da maquinaria mitótica, por exemplo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre mecanismos epigenéticos. Considerando que essa discussão que nós estamos fazendo agora sobre bases moleculares da carcinogênese no contexto de um curso de patologia geral, é complementado pelo estudo da epigenética feito no âmbito do estudo da genética propriamente dita. Quando a gente está considerando mecanismos epigenéticos no desenvolvimento dos cânceres, é importante a gente perceber que, na verdade, esses mecanismos epigenéticos eles se complementam mecanismos genéticos para o desenvolvimento de diferentes doenças, sendo que para algumas doenças a gente eventualmente pode até assumir preponderância de mecanismos mutacionais em detrimento de mecanismos epigenéticos, embora isso não é possível de dizer claramente ainda, porque nós não temos um bom conhecimento a respeito do papel do papel proporcional de mecanismos genéticos versus epigenéticos para cada uma das doenças já descritas em seres humanos, por exemplo, doenças neoplásicas malignas. Mas é importante a gente perceber que para um mesmo gene associado ao câncer que a gente tenha considerado, numa determinada doença, eventualmente esse gene é comprometido por mecanismos genéticos. Numa outra doença pode ser comprometido por mecanismos epigenéticos, de tal forma que essa figura se propõe a demonstrar que nós não temos uma exclusividade de mecanismo quando a gente considera genes associados aos cânceres. Para cada doença e para cada gene específico que a gente estiver analisando, um mecanismo ou outro pode se associar. E mesmo considerando uma determinada entidade, um determinado câncer em diferentes pacientes, eu posso identificar que, por exemplo, um supressor tumoral num determinado paciente foi comprometido por eventos mutacionais e no outro indivíduo foi comprometido por hipermetilação do seu promotor, por exemplo. Então, essa figura, embora desatualizada, ela é didática, ela é sintética e permitem a gente traçar essa mensagem importante, delinear essa mensagem importante. Existem alguns genes em que são bem documentadas mutações
como os eventos importantes, quer seja para ganho de função de um próton-cogene, quer seja para perda de função do supressor tumoral, né? Por outro lado, né, como demonstrado aqui para o supressor tumoral MSH2, né, há dados indicando que o mecanismo principal de comprometimento dessa função se dá por mecanismos epigenéticos, como por exemplo hipermetilação. E há situações ainda, né, em que determinados genes são afetados de uma maneira quase que indistinta, tanto por mecanismos genéticos quanto epigenéticos, como está sendo demonstrado para esses genes. Vamos destacar aqui outro gene de reparo relevante, o MLH1, né, mas nós também podemos considerar, por exemplo, um supressor tumoral. O MLH1 também é um supressor tumoral, mas vamos pegar em um outro contexto, né, o BRCA1, né, que é importante na patogênese do carcinoma de mama hereditário, né, tanto eventos genéticos como epigenéticos podem ser percebidos como sendo relevantes na patogênese da doença, da neoplasia maligna, por comprometimento desse gene supressor tumoral. Vejam que há um destaque, né, existe um viés ali para eventos de metilação ou hipermetilação envolvendo a atividade de importantes supressores tumorais, como por exemplo o TP53, o NF1, PTEN, né, BRCA2. Isso não inviabiliza, né, a ocorrência de eventos mutacionais, mas de fato, né, quando a gente fala de alterações epigenéticas, existe, por exemplo, pelo menos na perspectiva da metilação, um papel preponderante, né, desse mecanismo de perda de função no comprometimento de diferentes supressores tumorais já descritos como alterados em genes humanos. Antes da gente dar continuidade a essa discussão, convém a gente fazer uma identificação clara, né, das diferenças entre mecanismos genéticos versus mecanismos epigenéticos, modificações genéticas versus epigenéticas em relação ao patrimônio genético da célula. Para o nosso entendimento, a alteração é genética quando ela altera o código, né? Então, uma mutação que envolve inserção, deleção, mudança, né, de um nucleotídeo, são todas alterações que modificam a informação genética. É mudança de código, portanto, essa é uma alteração no campo das alterações genéticas, e os eventos mutacionais são importantes para esse tipo de modificação. Por outro lado, né, as alterações que não envolvem alteração do código, essas são chamadas de epigenéticas, né? Então, as alterações bioquímicas que influenciam no nível de compactação da cromatina, que influenciam em modificações de cadeia, como é o caso de metilação, né, em determinados sítios, em determinados pontos da cadeia do DNA, por exemplo, o sítio CPG, essas são alterações de cunho epigenético, assim como regulações efetuadas em nível pós-transcricional, né, como é o caso da atividade de sequências não codificantes, né, como por exemplo RNAs pequenos não codificantes ou RNAs longos não codificantes, também cai no repertório das modificações epigenéticas, dos modos de regulação epigenética que podem ter participação na carcinogênese. Vamos inicialmente abordar, né, as alterações epigenéticas mais clássicas, né, que a gente conhece há mais tempo. Elas essencialmente podem ser divididas naquelas que envolvem metilação da cadeia, né, e isso tendo reflexos em termos, não exclusivamente, mas principalmente por regulação da expressão gênica, na medida em que acontece, por exemplo, em sítios promotores, mas podendo eventualmente até se converter numa alteração genética quando a metilação acontece numa região codificadora. E a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Algo importante da gente frisar é que esses eventos de metilação, eles são responsáveis pelo fenômeno de imprint gênico, ou desligamento de determinados segmentos do material genético, que acontece fisiologicamente, como é o caso do cromossomo X inativado numa paciente mulher, que vai ter um cromossomo X ativo e outro cromossomo X silenciado por eventos de metilação que caracterizam esse imprint gênico.
Por outro lado, né, outra informação relevante é que essas situações de modificação de cadeia, elas acontecem fundamentalmente no que nós chamamos de ilha CPG, né, em que a citosina dessas regiões em que nós temos uma sequência, né, de citosinas e guaninas associadas, né, encadeadas, elas acabam sendo metiladas, né, e gerando sítios em que você efetivamente pode detectar aumento ou diminuição na densidade, né, de radicais metis adicionados a essas ilhas, né, promovendo modificações como, por exemplo, o silenciamento, né, de regiões promotoras, impossibilitando, né, a montagem do complexo de transcrição e, portanto, a formação, né, desse complexo e a leitura da região codificadora do gene com a formação do RNA mensageiro e, subsequentemente, né, a tradução para a formação da proteína. Então, esses são elementos essenciais a respeito do processo de metilação, que é uma das modificações epigenéticas conhecidas. A outra alteração epigenética bastante importante envolve a modificação das histonas. E aí nós temos uma variedade de possibilidades dessas modificações. São todas alterações bioquímicas que envolvem, por exemplo, acetilação, a própria metilação, né, está envolvida aqui, a aquisição, né, ou melhor dizendo, a transferência de cadeias polipeptídicas pequenas de ubiquitina, né, nessas histonas, a fosforilação, a somolação, todos esses são processos de modificação, né, que frequentemente se associam a modificações das caudas, né, das histonas e que, em última análise, modificam a capacidade desses nucleossomas conseguirem se associar, gerando estruturas de maior compactação ou menor compactação do DNA. Esse nível de compactação maior, né, ou mais relaxado vai impactar no nível de expressão dos genes e a gente pode assumir que essa alteração de expressão pode, por exemplo, estar vinculada a uma desregulação, né, de um protoncogene, convertendo esse protoncogene que estava silenciado originalmente por modificação das histonas nas regiões na região em que esse gene está codificado, a um gene expresso, né, e expresso de uma maneira desregulada, desreprimida, e dessa forma esse gene acaba tendo a característica de ganho de função e pode ter um papel na carcinogênese. Então, fundamentalmente, o que nós vamos observar associado a essas alterações é uma alteração do nível de compactação da cromatina que reflete no nível de expressão dos genes que estão codificados naquela região onde a compactação da cromatina está sendo avaliada. Esse efeito ele não é um efeito que se mantém de maneira estável, não é? Visto que as alterações, né, de acetilação, metilação e assim por diante, ocorrendo nas proteínas histônicas, elas podem ser modificadas num período relativamente curto, né? Então essas alterações são dinâmicas, né? Uma área, que em determinado momento está reprimido do DNA pelo alto nível de compactação, eventualmente no momento subsequente ele passa a ser relaxado, essa região passa a ser relaxada e os genes ali são expressos, né? E isso é dependente não de uma situação mais direta, né, como a gente observa assim no caso da metilação, que a presença da metilação tipicamente reprime, a ausência de metilação tipicamente favorece a expressão. No caso da modificação das histonas, a situação é bastante mais complexa, né, e o padrão, né, de alterações que as histonas estão sofrendo é que levam a modificações no nível de compactação, gerando o que nós chamamos de código histônico. Mas isso é só um elemento que é importante a gente colocar numa perspectiva de um estudo posterior, visto que em nível de graduação a gente não aborda o código histônico nem sob a perspectiva da biologia celular, muito menos sob a perspectiva da biologia dos cânceres, por trazer maior complexidade ao impacto, né, dessa código histônico no entendimento da carcinogênese. Nós vamos apenas sucintamente fazer essa menção à existência desse tipo de modificação.
Bom, essa imagem ela é bastante útil para a gente perceber que quando a gente está falando de regulação epigenética e o papel de modificações epigenéticas na carcinogênese, ela pode estar associada, por exemplo, às enzimas que são protagonistas dessas modificações, quer sejam as modificações de cadeia, né, de DNA, como é o caso da metilação, que é modificada pelas DNA metiltransferases, quer sejam pelas modificações efetuadas em nível de proteínas histônicas, né? E aí a gente dá destaque para enzimas como as histona-deacetilases, as acetiltransferases, as metiltransferases. E se vocês observarem nessa tabela, nós já temos documentados, né, em diferentes cânceres eventos envolvendo a regulação, né, a atividade dessas enzimas, né? Por exemplo, né, de metiltransferases, DNA metiltransferases, elas sofrem tanto por alterações de mutação ou por modificação da regulação da sua expressão, né, elas passam a ser hiperexpressas e isso leva, por exemplo, a essas enzimas causar hipermetilação de promotores e supressores tumorais, e já foi identificado em diferentes cânceres, como por exemplo o câncer de cólon, além de diversos outros, né? Nós temos a atividade de histonas, né, enzimas modificadoras de histonas, tanto as acetiltransferases, metiltransferases e assim por diante, assim como também desmetilases, sendo envolvidas na carcinogênese por eventos tanto mutacionais como eventos de rearranjos gênicos, como translocações, eventos de regulação de expressão, como por exemplo hiperexpressão ou supressão da expressão, como é o caso da HDA5, né? Também associado a diferentes cânceres, onde essas enzimas já foram identificadas como sendo alteradas em termos de expressão gênica ou própria estrutura da enzima, modificando o seu estado de ativação e o seu estado de funcionamento, né? Então, esse cenário aqui demonstra para a gente que tanto quanto as alterações ocorrendo em proto-oncogenes típicos ou supressores tumorais típicos que estão participando de outras funções, né, as modificações podem acontecer também em enzimas que estão regulando, né, a modificação das histonas, que estão regulando o status de metilação da cadeia de DNA, e isso ter participação no desenvolvimento dos mais diversos cânceres que nós já identificamos como ocorrendo em seres humanos. Uma informação que chama a atenção em relação a essas alterações epigenéticas conecta esses mecanismos epigenéticos de regulação da expressão gênica à própria situação de que os indivíduos passam a ter risco aumentado de desenvolvimento de câncer à medida que eles envelhecem. Nós sabemos que isso acontece, por exemplo, porque o indivíduo, à medida que vai envelhecendo, ele, na verdade, está acumulando alterações moleculares, né, incluindo as alterações condutoras, sobre as quais a gente já mencionou antes, alterações moleculares que podem ser de âmbito mutacional, rearranjos cromossomais também, mas isso vai acontecendo de uma maneira progressiva e cumulativa, por exemplo, pela exposição a agentes ambientais, né, a carcinógenos ambientais ou exposições cancerígenas relacionadas ao hábito e estilo de vida. Então, quanto mais tempo o indivíduo vive, maior a vigência dessas exposições potencialmente cancerígenas, maior o acúmulo de alterações moleculares associadas a essas exposições. Essa é uma maneira pela qual a gente entende a relação entre envelhecimento do organismo e risco aumentado para o aparecimento do câncer. Por outro lado, a gente também tem dados a esse respeito relacionados aos eventos epigenéticos, por exemplo, a questão da manutenção da estrutura de condensação da cromatina, né? Já está bem documentado que células jovens são células que conseguem manter de uma maneira mais rigorosa o nível de compactação da cromatina, dado que essas células têm um metabolismo preservado que lhes permite produzir e reciclar
as histonas de uma maneira bastante rápida e bastante eficiente. Né? Então, a célula jovem é uma célula que consegue manter alta estringência, em outras palavras, alto rigor para controle do nível de compactação do DNA, fazendo o relaxamento dessa estrutura de compactação apenas nas situações em que efetivamente, né, esse relaxamento é necessário para permitir a expressão de alguns genes. Né? Então, a expressão inadvertida ela é muito mais esporádica, né, em células jovens quando comparado à situação de células mais velhas. Por quê? Porque à medida que a célula vai envelhecendo, né, inclusive como consequência das exposições ambientais, né, e das agressões que essa célula vai sofrendo, um exemplo típico aí é a agressão dada por exposições a espécies reativas do oxigênio, essa célula vai tendo dificuldade de sintetizar histonas, né, e de fazer as modificações necessárias, né, nessas moléculas para manter níveis de compactação adequados do seu material genético. Então o que acontece? Né? Há um relaxamento progressivo ao longo do envelhecimento do organismo, né? E envelhecimento dos tecidos. Esse relaxamento progressivo do nível de compactação do DNA leva à ativação inadvertida da maquinaria de transcrição. Então, genes que deveriam estar reprimidos eventualmente se tornam expressos, porque essas regiões se tornaram acessíveis aos complexos, ao complexo de transcrição do DNA. Né? E se eventualmente isso acontece induzindo, por exemplo, a uma transcrição inapropriada de proto-oncogene, você tem aí um evento, né, por mecanismos epigenéticos, né, de regulação inadequada do nível de condensação da cromatina, né, por modificação ou produção inapropriada das histonas, você passa a ter esse proto-oncogene convertido a oncogene e tendo seu papel proporcionando uma ou mais daquelas propriedades compartilhadas pelos cânceres que nós destacamos anteriormente e que são comentadas no modelo dos hallmarks de Hanahan e Weinberg. Bom, essa é uma representação bastante didática a respeito do complexo ativador da transcrição e da importância de enzimas que atuam, né, nas modificações das histonas, por exemplo, nessa regulação do complexo transcricional. Vejam que uma vez que essa cromatina está descondensada, você torna regiões promotoras acessíveis, né, e as próprias enzimas, né, que estão atuando nas modificações de histonas, elas participam, né, desse processo de regulação da expressão gênica por gerar modificações que permitem, por exemplo, a associação da RNA polimerase a uma região codificadora, permitindo a ativação transcricional. Né? Então, essa estrutura de condensação cromatínica que é dada pelas modificações das histonas, ela é muito importante, qualquer que sejam essas modificações, e como eu falei, existe o que a gente chama de código histônico, que foi uma maneira da gente conseguir documentar os efeitos de diferentes modificações histônicas em termos de favorecer ou desfavorecer a expressão gênica. Essas modificações têm um efeito importante que pode permitir, por exemplo, a regulação de um proto-oncogene, tornando ele mais expresso, né? Ou eventualmente o oposto, né? Um evento de hiperexpressão de determinadas enzimas modificadoras de histonas pode levar a uma repressão transcricional de genes supressores tumorais que deveriam exercer o seu papel regulador do ciclo celular, né? Por exemplo, quinases dependentes de ciclinas, que deveriam estar ali atuando, reprimindo a atividade de ciclinas e CDKs para manter o ciclo celular progredindo, evoluindo no compasso das necessidades do tecido. Bom, vamos trazer o nosso olhar, saindo da questão das modificações de histonas, mas para o entendimento da atividade da metilação, né, em genes. E é importante notar que a metilação gênica ela pode desempenhar isso, geralmente é o que nós reconhecemos de uma maneira mais rápida, mais fácil, porque é enfatizado nas aulas da genética, por exemplo, que a metilação tem um efeito importante
quando ela está acontecendo de uma maneira excessiva nas ilhas CpG, que constituem promotores, né, por exemplo, de genes supressores tumoral. De fato, genes supressores tumorais frequentemente são inativados, eles são silenciados por eventos de hipermetilação de promotores nos diferentes cânceres, né? É o que acontece, por exemplo, com genes que estão atuando no reparo DNA, como é o caso do MLH1, né, que está associado ao fenótipo de instabilidade de microsatélite, que a gente observa em câncer de cólon hereditário não polipose, assim como nós podemos silenciar também outros genes associados ao reparo, né, como essa enzima que atua na remoção de metil, né, do radical metil de guanosinas, né, na cadeia de DNA, e ao não ter uma atividade apropriada dessa enzima, você passa num evento de divisão celular a ter um aumento das taxas, né, de mutação no ponto em que essa guanosina está metilada, né? E esse é um ponto importante para a gente perceber que há uma comunicação entre eventos epigenéticos e eventos genéticos, né? Ou seja, o que começou como uma alteração epigenética, ela pode se consolidar ao longo do tempo com fixação de mutações, no patrimônio genético da célula, de tal maneira que não há uma discriminação absoluta entre mecanismos epigenéticos e mecanismos genéticos, né, com um papel na carcinogênese. Isso fica ainda mais nítido quando a gente avalia essa situação em que a metilação não está ocorrendo em regiões regulatórias, mas sim em regiões, nas próprias regiões codificantes. Por exemplo, a metilação acontecendo em ilhas CpGs, né, dentro de um exon, né, de um gene que é traduzido e gera uma proteína, pode levar a um aumento de diferentes tipos de mutação que vão modificar a estrutura proteica, levando a uma proteína inativa, levando a uma proteína que eventualmente se torna, pelo contrário, hiperativa, pode levar essa proteína a não conseguir sofrer uma inativação enzimática, né, da sua atividade enzimática. Enfim, mais uma situação em que essas alterações que inicialmente tinham base epigenética, né, proporcionada por diferentes estímulos, né, nós podemos ter eventos endógenos espontâneos, como é o caso da deaminação, né, que é inclusive favorecida pelo aumento de temperatura, né, nas células, nos tecidos, até eventos de exposição tipicamente cancerígena, como é o caso da exposição à radiação ultravioleta, ou a ação de determinadas agentes, né, por exemplo, substâncias químicas com atividade de interação direta com a cadeia de DNA. Então, qualquer que seja o evento que proporcionou a alteração epigenética, nesse caso metilação em região codificadora, pode se constituir com um passar de pouco tempo, né? Basta um evento de replicação do DNA e divisão celular, numa alteração de natureza genética, né? Num evento mutacional, né? Fazendo com que a gente perceba ainda como ainda mais importante os mecanismos epigenéticos no desenvolvimento de cânceres e no desenvolvimento daquelas alterações moleculares cumuladas, né, progressivamente durante a carcinogênese, desde a promoção até toda a progressão e eventualmente um desfecho letal de um câncer, se a gente considerar a história natural de uma doença neoplásica maligna que não sofreu intervenção, que não foi tratada. Bom, esse esquema, ele traz justamente essa síntese que a gente acabou de mencionar, demonstrando que as atividades que nós estamos analisando originalmente sob o ponto de vista epigenético, em última palavra, pode levar a modificações que se convertem a eventos genéticos, né, levando as células, por exemplo, a apresentar inativação, né, de genes que têm importância como genes supressores tumorais. Para que isso seja possível, a gente tem que ter eventos de divisão celular, né, em que essas modificações acabem por se fixar na forma de mutações ou em células que têm em que essa alteração, que pode se manter como alteração epigenética,
expressem também esse mesmo fenótipo em relação à célula filha, a célula mãe que deu origem, a célula mãe que é ancestral dessas células. Bom, finalizando essa nossa análise sobre os eventos epigenéticos, a gente não pode deixar de mencionar aquilo que orbita numa esfera diferente daquela das modificações de histonas e das modificações de cadeia por metilação. E isso é um conhecimento mais recente, mas que tem um papel muito importante hoje no entendimento da biologia dos cânceres, e inclusive como uma ferramenta potencial para tratamento dos cânceres, à medida que a gente, para diagnóstico e tratamento dos cânceres, à medida que a gente identifica assinaturas que envolvem modificações relacionadas a regiões de DNA não codificante de proteínas, que podem dar origem, sequências que podem dar origem, por exemplo, a pequenos RNAs não codificantes. Como a síntese dessas moléculas, das atividades da biogênese normal das atividades dessa molécula, convém a gente lembrar que essas moléculas estão codificadas em diferentes regiões do nosso patrimônio genético, frequentemente estão em regiões intrônicas, então que, portanto, não dão origem a proteínas, não codificam regiões de cadeias polipeptídicas, mas dão origem a uma molécula de RNA, inicialmente uma molécula de RNA longa, precursora, que vai ser, de sucessivas etapas de processamento, vai se modificando, dando origem a um RNA, a um microRNA inicialmente precursor, e por mais uma etapa de processamento que acontece já em nível citoplasmático, depois dessa molécula ser transportada para o citoplasma, a partir do seu precursor originalmente formado ali no núcleo, dá origem às moléculas que são chamados microRNAs maduros, que são fitas simples, que podem ter atividade por diferentes fenômenos. Por exemplo, ao serem complementares a uma fita de RNA mensageiro, eles induzem a degradação desse RNA mensageiro alfa, eles podem impossibilitar a ligação das unidades do ribossomo, impedindo com que essa molécula de RNA dê origem a uma cadeia polipeptídica. Enfim, são várias as possibilidades de atividade dessa molécula de microRNA, mas em última análise, a função de qualquer molécula de microRNA é inativar, é impedir a expressão transcricional. A expressão transcricional, no sentido do RNA mensageiro, dá origem a uma proteína, não de impedir que o RNA mensageiro seja formado. Ou seja, esse é o mecanismo pós-transcricional. Ele impede com que uma proteína seja formada a partir do RNA mensageiro, que é alvo desse microRNA, e que esse microRNA interfere na capacidade de tradução desse RNA mensageiro por diferentes mecanismos aqui citados sucintamente. Muito bem, qualquer que seja a molécula de microRNA, portanto, a gente tem uma situação em que esse microRNA tem um efeito negativo na expressão gênica, em nível pós-transcricional, mas ainda na expressão gênica. Se esse microRNA ele tem atividade sobre genes que atuam como oncogenes, que são produtos de proto-oncogenes, que se convertem eventualmente em oncogenes, nós vamos ter uma situação em que o microRNA formado ele tem uma atividade equivalente à de genes supressores tumorais. Por quê? Porque, na verdade, na medida em que ele regula negativamente um produto de um proto-oncogene, que eventualmente se converteu a oncogene, ele impede a expressão desse gene, que deixa de ter ganho de função. Portanto, ele faz uma regulação negativa de genes que eventualmente contribui de maneira positiva, favorecendo a carcinogênese. E, portanto, esses microRNAs podem ter atividade de genes supressores tumorais, ou eles funcionam de uma maneira semelhante a genes supressores tumorais, tendo como resultado, se você inativa a função de um microRNA como esse, que regula negativamente um oncogene, qual é o resultado?
né, um favorecimento da tumorigênese, né, aumento das taxas de proliferação, aumento das chances das células malignas invadirem, de se fazer um remodelamento vascular, por exemplo, por indução de angiogênese, e aumentando a viabilidade celular, reduzindo, por exemplo, os mecanismos de morte celular, impedindo a execução dos mecanismos de morte celular, sobre os quais a gente inclusive mencionou, e poderia aqui só destacar a questão da apoptose, né? Então a célula pode ser mais tolerante à deflagração de apoptose se um microRNA com atividade supressora tumoral deixa de ser expresso, né? Imaginemos, por exemplo, um microRNA, né, que regula a atividade de uma proteína antiapoptótica, que é o produto de um protoncogene, a proteína BCL2. Né? É um exemplo importante aqui. Né? À medida em que esse microRNA deixa de ser expresso, BCL2 deixa de ter, o RNA mensageiro BCL2 deixa de ser alvo, né, para esse microRNA e pode ser expresso em maiores quantidades, favorecendo ali uma resistência à morte celular, esse último fenômeno aqui destacado. Nós temos, por outro lado, uma classe de microRNAs que podem ter o efeito justamente oposto, né, atuarem de modo semelhante a um oncogene. Né? E essa categoria elas recebe um nome especial. Essas são sequências oncomirs. Né? Qual é o efeito aqui? Né? Essas sequências oncomirs, elas tipicamente atuam como reguladoras negativas dos genes supressores tumorais, né? Qualquer que seja a atividade desse gene. Então, ao regular negativamente, ao inibir um regulador negativo, né, de processos como proliferação, remodelamento vascular, você acaba tendo a possibilidade de que esse processo, pode ser, por exemplo, o ciclo celular, aconteça de uma maneira inadvertida, aconteça sem uma adequada dosagem, uma adequada regulação em que haja contribuição de genes supressores tumorais importantes. Vamos pegar aqui como exemplo a situação de microRNAs que atuam regulando supressores tumorais que codificam para complexos ciclina CDKs, como a proteína P21. Né? Na hora que esse microRNA, que é um oncomir, degrada, né, por exemplo, a mensagem que vai dar origem à proteína P21, né, essa proteína não consegue exercer seu efeito de impedir com que o ciclo celular siga adiante. Né? Lembrando que essa é uma proteína importante para manter a proteína do retinoblastoma no seu estado hipofosforilado, né? Fazendo com que o ciclo celular não progrida entre a fase G1S. Né? E dessa forma você passa a ter a fosforilação do gene do retinoblastoma e o ciclo celular passa a ser descontrolado e as taxas de proliferação celular podem aumentar, portanto, com o efeito final da atividade de um oncomir. Né? Uma descrição, um ponto importante que a gente tem que colocar aqui é que esse raciocínio que nós estamos delineando é um raciocínio didático, que divide de maneira dicotômica, né, as sequências de microRNAs entre sequências equivalentes a supressores tumorais e sequências equivalentes a oncogenes, né, no caso dos oncomirs. Né? Por outro lado, né, existe um nível adicional de complexidade para essa situação, no sentido de que determinados microRNAs podem ter efeitos semelhantes a supressor tumoral em determinados contextos e, por outro lado, efeitos de oncomirs em outros contextos. E por que isso acontece? Acontece porque o efeito decorre da rede de alvos de microRNAs que está sendo regulada e que se modifica em tipos celulares diferentes. Né? Então, a rede de alvos num determinado tipo celular, sob uma determinada condição de diferenciação celular, é uma, né? Enquanto que a rede de alvos para um outro contexto, né, de célula diferenciada, né, ou de célula com acúmulo de alterações moleculares decorrentes do processo de carcinogênese, e aí a gente está então falando de uma célula maligna, é outra. Né? Então, não é incomum a gente observar na literatura a situação em que alguns microRNAs, o mesmo microRNA, é descrito como tendo função supressora tumoral, por exemplo, no câncer de pulmão, né, ou em cânceres de pulmão, de determinado tipo específico, enquanto que ele tem atividade de oncomir,
não é, no câncer de cólon, não é? Uma situação genérica aqui, sem pensar num caso específico. Então, essa tabela ela faz uma indicação justamente nesse sentido, e aqui sintetizando, né, eventos, né, biológicos em que diferentes microRNAs podem ter participação. Né? Esses microRNAs que estão sendo destacados em vermelho aqui são microRNAs que mais frequentemente têm sido descritos na literatura como oncomirs, por atuarem regulando positivamente o remodelamento vascular, por exemplo, induzindo a angiogênese, por inibir a apoptose, por induzir hemoevasão, né, por favorecer a invasão, né, e aí inclusive a disseminação por via metastática, né, e por favorecer a proliferação celular. Vocês vão perceber que existem alguns microRNAs que frequentemente estão sendo indicados como reguladores de múltiplos processos biológicos. É o caso do Oncomir MIR21. Que vários dados da literatura têm reiterada a atividade de Oncomir para essa molécula em particular. Né? Então ela está participando de múltiplos fenômenos, sistematicamente favorecendo o processo de carcinogênese, em última análise, na regulação da sua rede, né, de alvos, induzir, por exemplo, a síntese de fatores pró-angiogênicos, e isso leva à tumorigênese, favorece a tumorigênese. Por outro lado, né, na mesma toada, existem microRNAs que têm sido frequentemente indicados como supressores tumorais, independentemente ou em diferentes cânceres humanos já colocados. É o caso, né, da gente indicar tanto o MIR15 quanto o LET7. Vejam que eles também estão participando de múltiplos processos, agora, né, com um efeito regulatório negativo, né, pela ação na sua rede de alvos que eles regulam sempre, lembrando que os microRNAs sempre regulam, causando repressão, né, em nível pós-transcricional do RNA mensageiro que ele sobre o qual ele está atuando. Né? E ainda, né, numa situação de ambiguidade de função, nós temos microRNAs que ora estão atuando em alguns fenômenos como oncomirs, ora estão atuando como supressores tumorais. Por exemplo, né, isso se aplica à molécula, o MIR20A, que já foi descrita como favorecedora da imunoevasão, por outro lado, né, também como regulador negativo do remodelamento vascular, desfavorecendo a angiogênese. Né? Então, quando vai se aprofundar o entendimento a respeito dessas moléculas, é importante a gente ter essa noção da complexidade biológica da função dos microRNAs, inclusive porque isso vai influenciar na nossa perspectiva de utilizar assinaturas, né, baseadas na expressão de microRNAs como ferramentas para diagnóstico ou análise de agressividade biológica dos cânceres. Por fim, né, é importante notar que esse conhecimento é muito recente, como eu venho colocando, e não só os microRNAs, com os quais a gente já tem lidado há algumas décadas, né, pelo menos umas 2 décadas, mas mais recentemente também tem em papel outras sequências não codificadoras importantes, que são, por exemplo, os RNAs não codificantes longos. Né? E aí os mecanismos de regulação são mais sofisticados, digamos assim, do que meramente degradação ou impossibilidade de proporcionar a tradução de uma molécula de RNA mensageiro. Né? Os RNAs longos eles podem atuar, por exemplo, né, até por interação com microRNAs. Um dos mecanismos importantes descritos é que RNAs longos podem interagir com RNAs pequenos, atuando na forma de esponjas, né, diminuindo a quantidade de microRNAs disponíveis para regular os seus alvos específicos. Por outro lado, né, essas moléculas podem também interagir com proteínas, podem também modificar, né, a estrutura da cromatina, e daí a gente pode antecipar efeitos dos mais diversos da expressão de RNAs longos em termos do desenvolvimento neoplásico. De fato, nós já temos documentados efeitos de RNAs longos, né, em diferentes propriedades compartilhadas pelos cânceres, aqui não exatamente o modelo de Hannah e Weinberg, mas
destacando fenômenos como manutenção da viabilidade celular, indução da proliferação, supressor do crescimento, né, indutor de motilidade, o que favorece a invasão, né, nos termos do modelo propriamente dito, dos hallmarks, dos cânceres, né, favorecendo a imortalização e proporcionando o remodelamento vascular. Notem que, pelo menos, as atividades clássicas, né, dos hallmarks, as propriedades clássicas originalmente descritas por Hanahan e Warbeck, estão, de um certo modo, representadas aqui. Né? Faltou a gente, esse esquema produzido por Schmidt e colaboradores, apresentarem, por exemplo, a atividade de RNAs longos, né, em relação à estabilidade genética. Né, e já existem dados a esse respeito. Né, não foram catalogados aqui, mas nós também podemos encontrar atividades desse tipo de molécula regulando eventos que, em última análise, proporcionam maior instabilidade genética e isso possibilitando o desenvolvimento do câncer por aquisição de mais alterações moleculares nas células que ou estão se transformando ao longo da carcinogênese ou eventualmente já tenham se transformado. Bom, essa é a nossa última análise a respeito de bases moleculares, salientando que o que foi passado aqui foi uma tentativa de facilitar o entendimento do estudo de textos em que esses processos vão ser avaliados de uma maneira mais profunda, mas não esgotando, obviamente, a complexidade e o estado do conhecimento que nós temos a respeito das alterações moleculares, quer sejam de cunho genético ou epigenético, no desenvolvimento de cânceres. Mas esse conhecimento que nós abordamos nesses 3 vídeos de bases moleculares estão intimamente conectados com o que nós discutimos nos vídeos a respeito de fundamentos de biologia dos cânceres, né, e da história natural, e é importante a gente sempre ter atrelada as alterações, essas modificações em termos das funções que os genes exercem e dos efeitos biológicos que são obtidos tanto na célula normal quanto na célula que está no processo de carcinogênese, para ter um conhecimento mais robusto e estabelecer padrões, né, que nos permitem navegar de uma maneira mais tranquila nos dados que estão constantemente sendo produzidos a respeito desses diferentes genes, dessas diferentes moléculas para desenvolvimento e evolução das doenças neoplásicas malignas. Isso é o que nós tínhamos para abordar, né? Espero que tenham considerado produtiva essa nossa discussão e nos vemos então num próximo vídeo sobre outros temas da carcinogênese que nós estamos abordando, né, nesse curso de patologia geral. Obrigado, pela atenção e até a próxima.